como eu posso ser uma igreja melhor fora das quatro paredes. Ponto alto a nossa fé, segunda-feira, 7h30 da manhã, com cara amassada, não domingo à noite, orando na igreja no meio dos crentes, né? A minha oração era: Senhor, eis-me aqui, envia minha irmã ali, ó. Quem é que puxa a sua orelha? Hoje não precisa ser assim, dessa forma, né? Amigos, pastores, que eu já incentivei eles a fecharem a igreja. Cara, fecha essa igreja. As gerações, elas, conforme passam ciclos, passam tempo, e as coisas mudam, e mudam muito rápido. Não significa que o jovem da minha igreja vai ser enviado apenas para uma agência missionária. Ele vai ser enviado também para uma área de influência. Porque a agência missionária não é centro para recuperar crente mal acabado. Então, tem uma frase que... Sim, você está completamente errado. E eu vejo muita gente usando ela e eu não concordo nem um pouco. Essa frase... Tu não concorda? Eu entendo o que o Samuca está dizendo, mas eu gosto muito daquela frase. A produção preparou um contra o outro. Vai lá. Amizade! Eu esqueci, gente, de falar da parte mais importante. Fala pessoal, estamos muito felizes de começar hoje um projeto que Deus colocou no nosso coração há muito tempo, mas que saiu rapidamente do papel. Há 1,5 atrás, em nossa sala de oração, que acontece exatamente aqui, o Flávio teve uma visão e Deus já nos trouxe a realização. Então nós estamos hoje começando o primeiro podcast Multiforme. E o nosso propósito hoje é conversar um pouco sobre a igreja local, os ministérios para-eclesiásticos, o lugar de cada um no reino de Deus. E hoje eu tenho aqui comigo meu amigo pastor Diógenes, que é pastor, é missionário, é presidente do Conselho de Pastores da cidade. Se apresenta aí, Diógenes. Ok, então, meu nome é Diógenes, né? Sou casado com a dona Gabriela há 18 anos, somos casados. Eu costumo dizer que eu estou pastor numa igreja chamada Igreja IBFI, porque daqui a pouco eu não serei mais, né? Por sinal, é onde a gente está hoje. É bem aqui, esse sofá aqui é muito disputado aqui na nossa igreja. A galera sempre está aqui querendo sentar nesse sofá. E também eu venho de uma família, né, sacerdotal, eu sou a 4ª geração de pastores, de líderes, na verdade, na minha família. Tem a minha avó, meu avô, meu pai e eu. Eu costumo brincar dizendo que quando eu nasci, quando o médico bateu na minha bunda, em vez de eu chorar, eu soltei uma rajada de língua estranhas, porque eu sou pentecostal, apesar de batista, mas sou pentecostal. A nossa igreja aqui é uma batisbleia, entende? É uma mistura da batista com a assembleia. Então, que mais sobre mim? Sou de uma família numerosa, meus pais tiveram 8 filhos, então eu sou o primeiro, entende, dos 8. Tenho 7 irmãos. Desses 7 irmãos, 5 congregam aqui na igreja, então é uma igreja também familiar, e a gente tem experimentado Deus, tem experimentado o favor do Senhor aqui na nossa igreja também em família. Atualmente estou como o coordenador, o presidente do Conselho de Pastores aqui da cidade de Itajaí, e também eu sou missionário de uma agência missionária, alvo do que nós vamos falar aqui hoje também, um movimento para-eclesiástico, que é a Harvest Foundation. A Harvest Foundation é uma agência missionária que trabalha com o treinamento de igrejas, capacitação de igrejas, e o foco é como eu posso ser uma igreja melhor fora das 4 paredes. Dentro das 4 paredes, a gente é fera, sabemos proclamar como ninguém, e o objetivo é fora das 4 paredes. Como é que a gente como é que a gente deve ser. Então, resumidamente, é isso. Eu sou o Diógenes. Amém. A gente tem aqui também um amigo, um parceiro que Deus nos trouxe nos últimos meses, que é o Jordan, que é líder de jovens da Igreja Forte. Então se apresenta aí, Jordan. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com o Samuca, com o pastor Diógenes. Eu sou o Jordan, eu sou casado com a Sara. Nós lideramos jovens já vai para 8 anos aqui. Na verdade é Balneário, mas é quase a mesma cidade aqui, né? Bem na divisa entre Balneário e Itajaí. E é uma honra estar aqui com vocês hoje. A gente vai conversar um pouco sobre igreja, movimento para-eclesiástico, e vai ser uma bênção, tenho certeza. E posso interromper? Eu esqueci, gente, de falar da parte mais importante. Eu faço parte do movimento FIRE. Acompanha nosso presbitério.
É parte do nosso time, literalmente, tá ativo em tudo que a gente faz ali. Entrou numa fria de assistir o jogo do Brasil com a gente lá. Foi maravilhoso. Foi tão bom que eu saí no intervalo. É brincadeira. Mas, gente, começando a conversar um pouco no nosso assunto, eu queria até ouvir muita opinião do Jordan ali, que hoje é líder de uma juventude na igreja local. E a gente percebe que, assim, a cada geração que passa, a juventude, ela muda. Então, o comportamento, os interesses, a forma de se trabalhar muda muito. E eu queria, nesse momento, ouvir como que você enxerga hoje a nossa geração, tanto de forma geral, quanto de forma que elas se movem dentro da igreja. Porque é nítido que a juventude da Forte, ela é uma juventude que está diferenciada hoje na nossa região. No último ano, praticamente, eles se aproximaram bastante do nosso movimento e a gente percebe que há uma coisa muito genuína acontecendo. Então, você como líder, como que você enxerga isso na nossa juventude? Só para, o Samuca falou da Forte, a igreja que eu faço parte, na Igreja Forte, a gente lidera, eu e minha esposa lá, o Ministério Foco, que a gente chama, que é o Ministério de Jovens da Igreja. E é um desafio, assim, porque como você bem falou, as gerações, elas, conforme passam ciclos, passam tempo, e as coisas mudam, e mudam muito rápido, e cada vez mais rápido, e isso reflete nas pessoas mesmo, né? Então, algo que foi fundamental, assim, para uma... Não gosto de falar uma virada de chave, alguma coisa assim, porque parece que a gente tem estratégias para... Não isso, mas sempre buscando no Senhor, e claro, estudando também, mas... cada vez mais tentando entender como as pessoas se comportam e como que as coisas funcionam, e como que a gente pode linkar isso com a palavra e com o funcionalismo da igreja mesmo, né? Então, buscando isso, a gente começou a trabalhar um discipulado com a galera, algo que ainda é um pouco novo na igreja, assim, um discipulado mais... intencional, onde você está disposto realmente a cuidar das pessoas, a sentar e ouvir, todo esse trabalho mais pastoral assim, mas com a graça de Deus tem dado resultado e o que nós percebemos é isso, cada vez as coisas acontecendo mais rápido, cada vez o que é oferecido para a galera também é cada vez mais intenso, cada vez mais diferente, cada vez coisas mais extravagantes, coisas que prendem mesmo e não que a gente tem que buscar atrações na igreja, nada disso, ou em algum movimento, nada disso, mas quando Jesus é o centro de algo e a palavra... Na Bíblia, a palavra ruá, ela é o Espírito de Deus, né? O vento criativo de Deus. E então, o centro da criatividade, o dono da criatividade é o próprio Senhor, é o próprio Espírito Santo. Então, buscando no Senhor, Ele vai dando estratégias assim mesmo, formas de fazer e tal, pra gente ir alcançando a galera, e a galera vai se envolvendo. E aí isso vai dando fruto fora da igreja, que é o mais importante, eu acho, né? A gente estava conversando aqui antes, enquanto o pastor orava, que... a gente fazer igreja, na verdade falando da agência missionária, né? Que a gente sabe, a gente é muito bom para fazer igreja, a gente sabe como funciona, a gente sabe a liturgia do culto, como que vai ser, a gente aprende a vir, chorar na igreja, a gente aprende a fazer tudo isso. E só que se a gente não tem uma transformação ali fora, eu risco de dizer que não valeu de nada essa experiência aqui dentro, né? Ela precisa me transformar num discípulo de Jesus. Então, quando... as pessoas conhecem Jesus e buscam conhecer o Senhor cada vez mais, isso vai gerando frutos externos. Daí o que tem acontecido? A galera se envolvendo no FAIRE ali na universidade, e é uma alegria, né, poder ver a galera fazendo parte disso, dando fruto, dando testemunho, né, testemunho de Jesus, testemunho de maturidade, assim, glória a Deus. Glória a Deus. E como que você enxerga e funciona hoje a questão do discipulado que vocês desenvolvem, assim? Porque, abrindo um parênteses aqui, no ano passado, o Senhor me permitiu concluir um mestrado onde eu fiz um estudo mais aprofundado a respeito do tema que é muito em alta, mas que é um pouco mascarado, que é quando dizem que 67% dos cristãos que entram numa faculdade se desviam. Por que esse dado ele é meio mascarado? Porque quando você olha mais de perto, você vai perceber que a verdade é que 76, se eu não me engano,
não me lembro de cabeça, mas é 70 e poucos % de todos os cristãos que já nasceram na igreja, tiveram experiências com Deus, passaram a infância em retiros, conferências, quando passam ali dos seus 23, 24 anos, tudo mais, eles tendem a dar uma afastada, entende? Só que quando você olha mais de perto, e aí, tipo, existe até algumas pesquisas do Barna, eu com o Joy a gente conversou bastante sobre isso, ela vai apontar que só 9% realmente abandonam a fé. A grande maioria não se desviam, como é dito, elas apenas se desconectam da igreja. E elas mantêm os mesmos princípios, mantêm a mesma confissão de fé, alguns até mesmo a mesma vida de oração, mas a igreja em si, para essas pessoas, elas deixam de ter aquele papel central. E aí o que acontece? Quando você vai mais de perto, a gente percebe que a grande falta na vida dessa juventude é um discipulado efetivo para a fase de vida que elas estão vivendo. E aí você comentou que vocês estão trabalhando como um discipulado, eu queria ouvir como é que tem funcionado isso com vocês? Sim, na verdade, como eu falei, isso é algo novo, assim, né? Novo no sentido de que a gente vem de uma realidade ministerial onde os pastores mais old school, assim, pastor Natanael, pastora Ana, eles são pastores há 22 anos na cidade, e algo que eles nunca tiveram, assim, foi meio que, uma vez até conversando com a nossa pastora, com o pastor lá, eu falei, cara, na época de vocês tem uma autoridade sobre a sua vida, uma graça sobre você, um chute na bunda e vai ser pastor em outra cidade e aprende fazendo. Só que na nossa realidade, talvez, na realidade da galera, não precisa ser dessa forma, né? Então, quando a gente para pensar isso, aonde eu quero... Agora, é importante eu sentar e ouvir, aonde que eles bateram cabeça, aonde que... Então, a estrutura de discipulado na nossa realidade no ministério é novo ainda. A gente tem ministérios muito mais avançados, onde eles seguem uma cartilha, e eu não acredito que existe uma fórmula de fazer, mas você vai adequando a realidade da igreja, a realidade das vidas. Tem vidas que a gente não consegue sentar uma vez por mês, a gente não consegue sentar, sei lá, vamos ter um tempo, tomar um café todo mês, eu acho que é algo muito mais orgânico mesmo assim, mas com o entendimento de que é importante eu sentar com o meu pastor, eu vou ouvir o que ele passou, eu vou levar as minhas demandas para ele também, mas entendendo voltando um passo ainda, eu acho que isso tudo parte de uma premissa de maturidade, assim. Então, eu sei que eu tenho o meu pastor disponível para mim, mas ele não está disponível para ouvir todos os dias um áudio de 15 minutos que eu mandar para ele, alguma coisa assim. Mas, a gente finge que ouve. Mas como funcionou pra gente foi algo muito orgânico mesmo assim. Então eu e a minha esposa indo atrás da galera no primeiro momento, gerando esse relacionamento, porque a localização da nossa igreja é uma localização muito boa. Então sempre girou bastante pessoas lá. E quando a gente percebeu que a galera passava pela igreja e não ficava, isso a gente precisava mudar algo. Então foi estabelecendo relacionamento e relacionamentos mais profundos, assim, com quem tinha disponibilidade, a gente sentava e conversava periodicamente, com quem não. Então é uma ligação, uma conversa, mas eu não sei se eu respondi a tua pergunta ainda, né? Tô falando há um tempão, não sei se respondi, mas a questão é que eu não creio numa forma correta de fazer discipulado, mas a partir do momento que eu entendo que eu tenho um encargo, uma responsabilidade sobre um rebanho, sobre direcionar essas pessoas, então eu entendo que eu preciso gastar tempo com elas, né? Eu vou achar algum ponto em comum entre a minha vida e a minha realidade, a realidade dessa vida, e eu vou gastar tempo com ela e as coisas vão acontecer, né? Eu dei o exemplo dos meus pastores. Com eles não foi assim. Com eles eram lá em Floripa, jovem pra caramba. Aí, um chute na bunda, agora vocês vão começar uma igreja nova, uma galera louca pra caramba também, galera de praia. Então não tinha isso. Era, vamos fazendo, vamos que dá. Você sabe orar assim. Então você agora é o líder da intercessão da igreja. O cara conheceu Jesus ontem e eu acredito que hoje não precisa ser assim, dessa forma, né? Então você vai entendendo as necessidades e a realidade, vai ajustando isso, mas com muita maturidade também, para não atropelar nenhum processo e entender que, por exemplo, como a maioria dos jovens, né, a galera trabalha durante o dia, aí chega em casa às 6 horas da noite, e aí tem a aula às 7, e aí eu quero que esse cara encaixe um tempo para mim sentar com ele, conversar com ele. Eu preciso entender que eu não vou conseguir estabelecer
uma forma para aplicar com todas as pessoas, né? Eu acho que esse é o primeiro passo, assim. Enfim, não sei se se respondeu a pergunta. Sim, em resumo, a gente já é uma coisa que a gente costuma falar no discipulado, né? Que é o vida na vida, literalmente. Então, assim, nós acreditamos aqui que o discipulado ele não tem um método, uma forma, mas ele tem um propósito, que é formar Cristo naquela pessoa e capacitar ela para viver o propósito de Deus que Deus tem para ela. Porque em muitos lugares o discipulado ele é confundido com simplesmente passar a visão daquele ministério. E embora isso é muito importante, isso é importante mesmo assim, mas ainda fica aquela falta da pessoa saber quem ela é em Jesus, a família que ela faz parte, para onde aquela igreja está caminhando. Isso tudo faz muita diferença, sabe? Isso de passar o DNA, acho que seria o primeiro passo, assim, né? Algo que a gente, por não talvez não ter essa fórmula para fazer, quando a gente vai estar ensinando isso para os novos líderes, a gente fala assim, cara, entendam o discipulado como uma prestação de conta, assim, né? Você tem um objetivo que é formar Jesus nessa pessoa, e aí nessa trajetória, conforme você vai conseguindo conversar e ajustar, essa pessoa vai prestando contas de o quão mais parecido com Jesus ela tá ou não, e aí as coisas vão acontecendo, desde umas simples conversas, assistir um futebol, confessar pecado, chorar, e as coisas acontecem. Sim, que é uma das coisas que a gente aprendeu, né, na caminhada, assim, é que não existe um método ou um modelo definido para discipulado, mas existem 4 princípios, sabe, que precisam ser necessários, assim. O primeiro é você ter literalmente um compromisso firmado, de que, cara, essa pessoa é meu líder, eu sou liderado por essa pessoa, ela é autoridade sobre a minha vida e eu preciso me submeter à autoridade dela. Isso é principal, porque senão a gente confunde também discipulado com uma amizade. E por mais que a gente vai sim desenvolver um relacionamento, ser amigo dos nossos líderes, o nível de autoridade sobre a nossa vida ele é diferente. Mas o segundo passo ele é o ensino. Porque a palavra precisa estar presente, independente se vai ser uma ministração direta, se vai ser algo informal, mas Cristo precisa estar presente e ele ser formado na gente nesse processo. E aí algo interessante no ensino de Jesus é que Jesus ele primeiro ensinava os discípulos de maneira prática, ele fazia e os discípulos viam ele fazendo. Depois ele explicava aquilo que ele fez e depois ele mandava os discípulos fazerem. Então, na prática bíblica, eu não aprendo algo se eu apenas sentei e ouvi alguém dizer. Eu aprendo quando eu começo a gerar frutos a partir do que eu ouvi alguém dizer. E aí o ponto final, né, que é a prestação de contas. Cara, o que a gente está fazendo com aquilo que a gente está recebendo? Deus está falando, estamos sendo ministrados, mas o que isso está gerando? E acho que a soma dessas 4 coisas, independente do método, forma um discipulado saudável. Assim. É isso, E algo que, para mim encerrar e parar de falar aqui, né? Não, você tem 2 horas para falar sobre isso. Que o apóstolo Paulo vai falar em Gálatas 3 ou 4, não vou lembrar, mas ele fala assim, olha, aquele que está sendo ensinado, dê testemunho daquilo que você está vivendo para quem te instruiu, né? Permaneça fiel a quem o instruiu. Então é isso, não há discipulado sem prestação de conta, né? O compromisso é formar Jesus, mas existe uma série desses passos, como o princípio de autoridade, o princípio do ensino, e eu reconhecer isso, prestar conta e fazer, né? E para colocar a mão na massa. Mas é interessante ouvir vocês que a gente gosta dos extremos, né? Antigamente eu ouvia muito a questão assim, ó, você pastor não pode ser amigo do seu discípulo porque senão vai confundir e ele não vai te respeitar e vai dar confusão. Hoje a gente já vive um outro extremo, que é confundir o discipulado com a amizade. Você é amigo, mas existe um limite ali na hora de você corrigir, na hora de você... O discipulado ali, a vida na vida, né? Então acho que a gente precisa tentar fugir desses extremos, né? Até para que a pessoa tenha a liberdade. Não é porque eu sou o pastor aqui da igreja que eu vou ser o discipulador de todo mundo. Não tem nem como, entende? Mas eu que tenho que ter a responsabilidade de buscar a pessoa que vai me discipular. Eu sempre brinco aqui com os irmãos na igreja. Quem é que puxa a sua orelha? Entende? Então, eu também tenho alguém que puxa a minha orelha. Então, eu tenho que chegar até, entende, essa pessoa e colocar
entende, a minha vida diante dessa pessoa. E aí é o que vocês falaram, do relacionamento. Entende? Aí o relacionamento, é interessante, quando a gente faz esse discipulado do relacionamento, a gente foge do medo de perder. Por exemplo, o Jordan falou com alegria aqui e o Samuca começou falando sobre isso, sobre o envolvimento dos jovens da Forte no FIRE, por exemplo. Né? E você falou com alegria, não, eles estão se envolvendo, tal. Ou seja, isso é o discipulado que gera responsabilidade em mim, no caso do Jordan, que é o líder, mas em outro movimento também. Que aí é o movimento de Lucas capítulo 10, que fala do samaritano, né, do bom samaritano. Que ele pega o quase morto, né, ele pega o quase morto, coloca lá no jumentinho dele, leva até a hospedaria, e lá na hospedaria o que ele faz? Ele compartilha responsabilidades. Ó, eu tenho que resolver meu problema, tem umas coisas aí que eu preciso resolver e eu preciso que você cuide dele. E quem cuida do cara, entende, é vamos colocar aqui para bagunçar o negócio, o bom samaritano como a igreja e o dono da hospedaria como um movimento para eclesiástico. Ó, cuida dele aí, eu vou fazer algumas coisas ali e já volto. Então, às vezes a gente acha que nós somos os donos, entende, das pessoas no discipulado. Então, tudo a pessoa tem que reportar, tudo a pessoa tem que falar. E aí as pessoas não prestam contas justamente por isso, por conta desse controle. Então, abrir mão, entende, do meu discípulo, abrir mão daquela pessoa que eu estou instruindo, é a melhor coisa. Porque ele vai começar a ter outras pessoas que vão orientá-lo em áreas que eu não sou bom. Em áreas que eu não consigo, em áreas que eu não domino, né? E esse é o maior exemplo para mim de você compartilhar responsabilidades. Então, no reino de Deus, no discipulado, a gente precisa compartilhar responsabilidade. Cuida dele, mas ter aquela declaração amorosa maravilhosa. E foi, ó, eu vou voltar. Entende? Não é abandonar, tipo, ó, vai lá para o movimento tal, vai lá e faz o que você quiser lá, faz o que você quiser da sua vida. Não é isso. Entende? É compartilhar essa via de mão dupla, né? Vai cair, mas é no crédito, tá? Essa fatura é minha. Isso aí. E aí entra um ponto que eu acho muito importante e que aos poucos a gente está buscando desenvolver, que é, assim como precisa haver uma prestação de contas da pessoa para o seu discípulo, eu creio que o dono da hospedaria também deveria prestar contas para o samaritano de como ele cuidou da pessoa que ficou ali. É tanto que o samaritano diz, até o valor que você gastar, é isso mesmo. Porque é o que acontece hoje, né? Eu vejo que existe o reino de Deus, ele é um chamado à responsabilidade. Então, a gente é salvo pelo sacrifício de Cristo, amém? Mas a partir do momento que eu sou salvo e eu vou desenvolver uma vida no reino, eu sou chamado à responsabilidade. E eu creio que existe uma responsabilidade para a igreja, mas também existe uma responsabilidade ao ministério para-eclesiástico, que é prestar contas à igreja do que está acontecendo. Porque o que acontece, né? Eu vejo que, conversando assim, né, com muitos pastores, muitos eles estão meio que fechados, porque não entendem, e faz parte, a gente tenta ensinar, mas há alguns porque já foram feridos ou tiveram problemas com isso. E aqui é um ponto importante, né? Porque da mesma forma, se uma igreja, um líder não é dono de uma pessoa, o movimento menos ainda. Eu lembro de uma coisa, né, que o meu pastor, assim, que eu considero meu pai na fé, o pastor Enio, costumava dizer muito, que ele falava que a maior dificuldade que eu tenho em discipular as pessoas é de ensinar que elas são livres. Ou seja, as pessoas em si pertencem a Cristo. Gostaria de ouvir o Diógenes e o Jordan sobre como seria legal, ou como seria adequado um alinhamento nesse sentido de um ministério para-eclesiástico com a igreja local, sabe? Sabendo, por exemplo, aqui na prática, né? Tem vários jovens da sua igreja que participam com a gente, mas como a gente poderia ser efetivo em estar alinhado com a igreja de forma que isso fique saudável e a liderança se sinta segura de que não é outra coisa sendo pregada, entende? Eu acho que antes de falar de diferenças, porque a gente foca sempre nas diferenças, né? A gente tem que focar no propósito. A igreja local tem um propósito. O movimento para-eclesiástico, que, como a gente estava falando, as agências missionárias têm um outro propósito. É só importante, né, esse detalhe. É que hoje, quando você fala
movimentos para-eclesiásticos, existem várias coisas informais que começaram a acontecer. E a gente entende, alguns foram até mesmo plantações de igreja que começaram com movimentos. Mas na prática, isso é algo antigo, histórico, que é chamado de agências missionárias. Então você vai ver que Loren Cunningham, o Bill Bright, o próprio Billy Graham, todos eles formaram ministérios desse sentido, que eram chamados de agências missionárias. Então o Billy Graham não é muito falado no Brasil, mas ele fundou um movimento que no Brasil é muito forte, chamado MPC, Mocidade para Cristo, que atua nas escolas, universidades e no meio profissional. O Bill Bright fundou a CRU, que é a Cruzada Estudantil, focada também em escolas, universidades, vida profissional. O Loren Cunningham fundou a Jocum. Então são coisas que sempre aconteceram no reino, mas movimento é só um nome moderno para agências missionárias que têm trabalhos focados em áreas específicas e pessoas específicas. Então isso é bom a gente ter essa clareza, porque ajuda a gente a entender melhor o que está acontecendo. Pode continuar. Então a igreja local ela é esse ambiente de cuidado, esse ambiente de governo. Só que a igreja local não faz nada sozinha. Né? Na verdade, no reino de Deus nada se faz sozinho. Né? A gente precisa um do outro, a gente necessita um do outro. A minha vida, eu não amadureço sozinho. Né? Eu preciso de pessoas à minha volta. E o movimento para-eclesiástico vai onde a igreja não consegue chegar com profundidade. Ou, como o Samuel acabou de dizer, com algo mais específico. Né? E eu vou dar um exemplo claro, assim. O Samuca falou sobre o Loren Cunningham, né? Eu sempre estou indo lá na Jocum, em Maués. Em algumas, mas Maués, o meu coração tá lá. E posso comprar briga com um monte de gente agora. Mas olha que interessante. O líder da Jocum Maués hoje, ele é o Edgésio, o nome dele. Ele nasceu lá em Maués. Né? Então, ele é um líder autóctone. Acho que eu acertei a palavra. Ele nasceu lá em Maués e ele foi alcançado, ele mora, a cidade chama Maués, mas a comunidade onde ele mora chama-se Santa Maria. E ele foi alcançado por uma missionária da Jocum. Aquela comunidade, a comunidade dele foi alcançada. A Jocum chegou lá na cidade antes do Edgésio nascer. O evangelho chegou na comunidade dele, a comunidade aceitou, a comunidade teve várias retaliações, né, por conta disso, por aceitar o evangelho, né, e o Edgésio cresceu nesse ambiente missionário. Não foi uma igreja que chegou. Claro que a gente entende que quem envia é a igreja, por trás está a igreja, mas foi um movimento destemido, uma agência missionária destemida, entende, que chegou até lá. Uma missionária que pegou a sua voadeira, colocou lá o diesel na sua voadeira, vamos andar esse rio aqui para encontrar uma comunidade para nós evangelizarmos. Chegou lá na casa do Edgésio. O Edgésio foi crescendo nesse movimento, né, nesse ambiente missionário, até que ele decide se tornar um missionário. Entende? Ele vem para Curitiba, faz o treinamento dele, e é interessante que a intenção do coração dele não era voltar para lá. Não era voltar. É dar continuidade. E do nada Deus coloca no coração dele o desejo de voltar e repionerar uma base que estava fechada. Entende? Ou seja, hoje ele está trabalhando com o povo dele, entende? Com uma base missionária. Agora a cidade já tem, sei lá, trocentas igrejas. Muitas igrejas na cidade. Mas começou com esse movimento. Então, quando eu, como igreja, né, como pastor, eu entendo que o movimento para-eclesiástico, as agências missionárias, elas não são uma competidora, mas na verdade nós somos cooperadores, entende, do reino de Deus, as coisas acontecem. O que eu não posso, eu acho que eu estou falando demais até já, né? Você pode cortar, tá? Quando for. O que eu não posso é entrar nessa guerra, na competição. E é o que às vezes acontece.
Só existe competição quando a gente não entende o que é o reino. Quando a gente não entende, se está existindo competição, é porque não existe reino. A gente não está entendendo o reino. O cuidado, o Samuca falou algo muito interessante, a igreja saber prestar contas e o movimento também. Eu me lembro quando uma ovelha minha, um tempo atrás, foi fazer uma escola missionária, a ETED, na Jocum. Cara, a cada 15 dias eu ligava para líder. Entende? Perguntando como é que está, como é que está. É essa questão que hoje eu acho que falta, essa comunicação clara. Entende? Essa comunicação entre a igreja e a agência missionária. Entende? Então, quando não tem essa comunicação, os ruídos começam. Eu acho interessante que tem algumas igrejas que são contra agências missionárias e falam mal demais, entende, das agências missionárias, mas elas têm movimentos que são quase agências missionárias dentro da própria igreja. Entendendo, fazendo coisas fora das quatro paredes e de forma até relevante às vezes, mas está encaixotado aqui no meu mundo, entende? Então isso acaba atrapalhando um pouquinho. Você ia falar? Não. Jordan. Eu acho que não é uma igreja local efetiva sem um braço da agência missionária, mas ao mesmo tempo, não com uma crítica à agência missionária, mas não há como ter agência missionária sem uma igreja local também. Eu acho que esse é o princípio desse relacionamento ser saudável, dessa via poder funcionar tanto da igreja para a agência, da agência para a igreja. Por que não há uma igreja saudável, efetiva, digamos assim? Porque a agência missionária vai chegar em lugares em comunidades, em locais, como o testemunho do irmão Edgésio, que a igreja não... Eu falei Edgésio de propósito, que ele gosta de ser chamado de Ed. O irmão Ed, vou chamar o irmão Ed. Então, uma igreja local sem a agência missionária não vai chegar no irmão Ed. Talvez não chegaria lá na cidade do irmão Ed. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que uma agência missionária sem uma igreja local, e aí a gente volta talvez para o que a gente estava conversando antes, porque a agência missionária ela precisa prestar contas também, precisa caminhar juntos, assim. Então, eu acho que esse é um ponto de atrito entre os dois. Porque a gente teve um caso recente lá na nossa igreja, por exemplo, onde uma agência missionária gigante no nosso país mandou um relatório para nós, um formulário sobre uma vida que se inscreveu e a nossa resposta foi negativa. A gente falou, olha, no nosso entendimento, por causa do discipulado, do acompanhamento, a gente entende que não é o momento. E para a vida a gente foi isso, olha, nossa resposta foi uma resposta negativa, não como donos da vida, não, mas como respondendo uma pergunta que foi feita, né? E aí eles deram continuidade mesmo assim, e a vida quis dar continuidade, e a gente falou, amém, não somos donos de ninguém, né? Só que o que aconteceu foi que essa pessoa foi para essa missão, essa escola, e aconteceu uma série de coisas, a pessoa voltou antes do tempo, frustrada com a agência, frustrada com a igreja local, e aí hoje tem uma ferida enorme com a igreja, e aí transfere essa responsabilidade já para Cristo. Então, como o pastor falou, algo simples de ser resolvido, algo simples de ser ajustado, por não ter esse ajuste, a gente acaba talvez tendo uma vida ferida, uma pessoa... Então eu acho que é uma via de mão dupla mesmo, assim. Eu sou um ferrenho defensor da igreja local, eu acho que não há, como o pastor falou, nada no corpo de Cristo, nada do reino funciona de forma independente, e da mesma forma eu mesmo, o pastor mesmo na posição de um pastor, ele precisa prestar contas, ele precisa estar prestando conta, porque é um corpo, cada um tem a sua parte, a sua função no corpo, e dessa forma o corpo funciona, e aí glorifica o cabeça desse corpo que é Cristo, né? Então eu penso um pouco dessa forma. Mas assim, a gente comentando esse relacionamento, né, tanto das agências quanto com as igrejas, e lembrando também que você comentou dos seus pastores, que na época deles não tiveram esse discipulado, eu me lembrei agora de uma
uma aula mesmo que eu tive na pós-graduação em missiologia que apresentava o papel de cada um. E é legal entender o papel de cada um, porque quando a gente olha numa perspectiva do reino de Deus, cada coisa ela tem a sua função e a gente começa a se atrapalhar quando um tenta cobrir a função do outro ou não respeitar a autoridade do outro. Então tem até um diagrama, não sei se na edição a gente coloca aqui, mas vamos tentar, que a coisa mais parecida com o reino de Deus e aonde o reino começa é na verdade uma família. Então a base, inclusive é falado em muitos cultos, a base de uma igreja é uma família, e tanto que grande parte do trabalho da igreja é em restauração de famílias, porque é a essência do reino, onde tudo começa. E famílias vão constituir a igreja. E a igreja, ela é tipo o centro da onde a obra de Deus acontece. Então até na nossa última vigília, né, uma das conversas que eu com o Diógenes tivemos e virou o tema da vigília, que é nada se faz sem a igreja e nada se faz só com a igreja. Então a igreja, ela tem esse papel central, até porque, querendo ou não, a responsabilidade sempre vai recair sobre a igreja. Então uma pessoa que foi para uma escola missionária ou uma agência missionária e chegou lá e deu problema, ela vai voltar para a igreja e é a igreja que vai ter que lidar com esse problema. Entende? Então a gente precisa entender isso. E ao mesmo tempo, existem as agências. E aí o que eu acredito, assim, né? E aí depois eu quero ouvir vocês. Mas eu acredito que ninguém se auto-envia no reino. Eu não posso chegar por mim mesmo falando, eu tenho um chamado, eu vou seguir. Um bom exemplo que nós temos disso é a minha irmã, que hoje ela é missionária integral na Jocum, mas desde criança ela sempre tinha no coração que ela ia ser missionária. Inclusive essa semana ela está postando que ela realizou o sonho dela, porque essa semana ela está em missão na África, em Guiné-Bissau. Só que acontece, desde criança ela tinha essa, de que queria ser missionária, só que a nossa infância foi na Assembleia de Deus. E na Assembleia de Deus que nós crescemos, não existe missões de curto prazo, não existe envolvimento com agências missionárias. A única missão que eles fazem é plantação de igreja. E se há algum envio, algum projeto, é só para auxiliar a plantação de uma igreja que está acontecendo daquela denominação. Então, no fundo, a gente sabia que cedo ou tarde ela ia sair daquela denominação por causa do chamado do coração dela. Quando ela estava na fase dos 15/16 anos ali, ela saiu da Assembleia para congregar junto comigo, que já congregava em igrejas de comunidades, mas ela ainda ficou, se eu não me engano, 3 anos e meio/4 anos para oficialmente ser enviada para Jocum. Porque por mais que o desejo estava no coração dela, faltava o momento de que a liderança da igreja local ia aceitar o chamado, colocar as mãos e falar, olha, a gente abençoou para ir. Porque se algo não parte da igreja, a pessoa vai estar se auto-enviando. E aí tem uma quebra de princípio. Mas da mesma forma, um movimento não é um lugar para se congregar. Uma agência missionária ela não é uma congregação. E aí que entra o papel de cada um. Porque qual que é o papel de uma agência missionária? É literalmente a execução de uma missão prática e a capacitação do missionário. Mas o congregar precisa ser uma igreja local. É por isso que uma agência missionária, um movimento que não tem vínculo, alinhamento ou qualquer proximidade com igrejas locais, ela já está quebrando o princípio e entrando em lugares que ela não tem que entrar. Porque esse missionário, ele não vai congregar num movimento, numa agência ou numa base missionária. Ele vai congregar numa igreja local. E aí, essa igreja local, ela também vai receber de volta o missionário que foi enviado. Eu lembro quando eu estava produzindo a minha dissertação de mestrado com esse tema, e aí eu entrevistei vários líderes e vários pastores, assim, né? E eu lembro que uma entrevista muito saudável foi com o pastor Urânio, que ele falou, olha, eu não tenho problema nenhum e eu gosto que as pessoas da minha igreja se envolvam com esses projetos, com esses movimentos, contanto que eles voltem melhores. E aqui é que eu acho interessante, que a gente não vê algo saudável quando alguém vai participar de um movimento, de uma agência, de uma escola missionária. Mas como que essa pessoa volta para a igreja local depois? Isso é uma coisa que eu peso muito e queria ver vocês que decidiam sobre isso. Então, interessante isso que o Samuel falou, porque a gente concorda aqui entre nós três que a igreja é a base, né, de tudo. Esse exemplo da família, maravilhoso. Mas a agência missionária é a extensão
né? É a extensão. Então, uma não compete com a outra, uma não substitui a outra. Então, a igreja não substitui a agência não substitui a igreja. E quando existe essa cooperação, Deus é glorificado, né? O reino do céu é glorificado. Você falou um pouco sobre a igreja, né? E existem dois extremos, né? Que é a igreja que quer controlar e a agência que quer ser muito independente. Então, quando eu quero controlar quem vai, quem não vai para missões, o que a pessoa tem que fazer, o que a pessoa deixa de fazer, isso é um problema. E quando eu também parto para a independência, o autoenvio é outro problema também. Então, como igreja local, eu não posso incorrer no erro de controlar, e como agência, eu não posso incorrer no erro de ser tão independente assim. Eu já vi situações, né, de agências missionárias incentivar o missionário a não prestar contas para a igreja local ou até não congregar, né? E graças a Deus que aqui na nossa igreja a gente tenta manter uma relação muito amistosa. Uma vez eu fui ministrar numa igreja, o pastor me deu de presente um livro chamado assim, O Pastor, o Melhor Amigo do Evangelista. E eu achei muito interessante. Eu não li o livro, mas só o tema eu achei muito interessante. Então eu não sei o que tem lá no livro. Eu já gostei do tema. O tema é maravilhoso, que é exatamente sobre isso. É tanto que na igreja eu deixei de fazer o culto de missões. A gente não tem culto de missões. E a gente tem um momento missionário. Até que a igreja local entenda esse nível de cooperação de forma profunda. E tem acontecido isso aos poucos. Então tem missionários que são membros aqui da nossa igreja. E eles têm toda a liberdade para fazer o que eles querem, não precisam estar batendo cartão aqui na igreja, porque eles foram chamados para uma área que nós não conseguimos chegar. Entende? Mas o que eu tenho observado é que eles não são só amigos do Diógenes, eles são amigos da membresia da igreja. Então, quando a igreja local ela começa a ser amigo dos missionários, ela manda mensagem para os missionários. O missionário não precisa passar por mim para mandar uma mensagem para o líder da igreja, para o membro da igreja, ou o membro da igreja tem que me implorar o telefone do missionário para falar com ele, ou até para mandar uma oferta, entende? Ou para ter contato com o missionário. É a cooperação. Então a gente perde esse medo, entende? De achar que o missionário vai fazer a cabeça do meu jovem. E claro, isso tudo com um certo cuidado para não acontecer o que você falou de exemplo real e o que o Samuel contribuiu, do cara voltar, ou do membro voltar pior do que foi. Né? E também tem um outro ponto, e aí eu já encerro minha fala. Tem outro ponto que é interessante. Quem que nós estamos mandando para as agências missionárias? Porque a agência missionária não é centro para recuperar crente mal acabado. E às vezes a gente está mandando para agências missionárias o pior que nós temos. E nós deveríamos mandar o melhor. Entende? A gente viu a vocação ali, o jeito da pessoa. Não, você vai ser um missionário. Tem aqui na igreja os adolescentes e os juniores que eu já falo, cara, a gente tem que levantar missionários aqui. Tem gente que tem que ir embora daqui da nossa igreja, com uma vocação, com uma proposta, como é o caso da sua irmã, que você deu bem o exemplo aqui. Então, o pastor tem que identificar, entende? Quem que nós podemos mandar, quem que nós devemos apoiar, como fazer isso de uma forma que seja saudável, né? Antes de passar para o Jordan, só queria comentar um fato que aconteceu, né, recente até, de um jovem que queria integrar o nosso time do movimento, mas no processo ali ele não passou. E eu lembro que numa conversa que eu tive com ele tinha acabado de voltar de uma escola de 2 meses e meio, se eu não me engano, de uma dessas agências missionárias, que é grande, inclusive, no Brasil, mas ele não estava falando muito bem, assim, dessa escola. E eu achei estranho, porque ele também não tinha uma vida muito firme. E aí eu comecei a conversar com ele, cara, mas assim, o que aconteceu, né, e tudo mais. E aí ele falou, não, é porque conversando assim, ele até me contou
que alguns dos pastores da igreja que ele congregava ofertaram para ele ir nessa escola missionária na expectativa de que ele pegasse firme com Deus. Eu falei, cara, mas a escola missionária não é para isso, isso é o papel da igreja local. É uma agência missionária, uma escola missionária, ela vai capacitar e potenciar a pessoa para viver o propósito de Deus para a vida dela, mas ela não vai cumprir o papel de discipular e de dar uma vida com Deus para esse jovem, até porque, em geral, a passagem das pessoas por uma escola missionária, ela é curto prazo. Então, se a pessoa depende disso para ter uma vida com Deus, a vida com Deus dela vai ser de curto prazo, porque a vida com Deus ela é desenvolvida no ambiente de igreja local, entendeu? A gente costuma falar na igreja que a nossa missão como igreja ela é capacitar, né? Discipular, capacitar e enviar. E aí a pessoa então, ela vai, não é pronta, não é a palavra, mas ela vai madura para a escola missionária, né? E ela fica imersa no movimento, ela fica imersa no propósito que ela foi lá para executar, e quando ela volta agora somando para a igreja, né? E sabe algo que acontece? Quando a gente, como igreja, acaba talvez enviando pessoas não maduras, a pessoa ela passa a encarar uma realidade onde ela tem, sei lá, vou dar um exemplo aqui da minha cabeça, né? Mas uma escola de um mês, por exemplo, onde ela tem aula de segunda a sexta de manhã, de tarde e um culto à noite, ela tem horário para acordar, ela tem horário para fazer a refeição, ela recebe mais uma aula à tarde, um culto específico à noite em cada dia, e ela fica imersa nisso por um mês. Quando ela volta para a vida real, falando especificamente sobre uma escola, assim, né? E aí ela volta para a igreja, onde não vai ter ninguém para acordar ela, para ela fazer o devocional dela, para ela estudar sobre missiologia, sobre plantação de igreja, sobre a história da igreja. E aí é onde ela precisa dar fruto de maturidade. Não, eu entendo que essa é a minha realidade aqui, ou às vezes a pessoa... A agência é sempre ligada a uma igreja, uma mega igreja, e aí ela passa a participar de mega cultos e mega eventos e coisa, e ela volta para a igreja dela, no bairro dela, uma realidade totalmente diferente. Ela, não, esse lugar não é para mim. E aí, por mais que a gente saiba que existam casos assim, mas aí meio que perde propósito. Eu acho que essa pessoa ela foi enviada pela igreja, ela foi capacitada nesse lugar, e agora onde ela vem para agregar na igreja local, para ser um braço relevante aqui, para talvez começar um grupo, algo assim, e aí ela acaba saindo justamente por não estar ajustada nesse processo de maturidade, assim, né? Então eu acho que essa é um ponto a ser considerado, assim, a igreja, ela... assim como a agência missionária também, ela não é um processo de tentativa e erro, né? O Samuel tá dando problema aqui, vai pro Nordeste, não deu certo no Nordeste, então vai pro Norte, então vai pra África, vai pro... Não, pelo amor de Deus, né? A gente precisa ser maduro quanto igreja também para entender que eu preciso da agência missionária, mas eu também não a agência missionária não é para mim despachar ninguém, não é para... Então eu acho que é importante isso também ajustado também, né? E eu acho que a chave disso é que você comentou no começo, né? Que é o discipulado acontecendo na igreja local. Porque se isso está alinhado, o líder ou o pastor, ele vai saber a pessoa que, tipo, não, essa daqui pode ser enviada, essa daqui ainda não é o momento. E eu acho que esse alinhamento é que é saudável, assim. Esse discipulado ele vai gerar maturidade para a pessoa entender que isso não é um controle, né? O pastor Diógenes falou que deu um relatório lá negativo, né? Não, acho que o Samuca não está pronto para ser enviado ainda e tal. Não está querendo controlar, mas o Samuel, ele está entendendo então que, aquele que me acompanha, aquele que vive diariamente comigo aqui, ele vai saber melhor se eu estou pronto para ser enviado ou não. Alguém que leu uma ficha minha, então eu me submeto a isso, né? Que é aqueles passos principais lá. E quando a gente vai para a palavra, o próprio apóstolo Paulo faz isso, né? Ele tem experiência com Deus lá, ele fica 3 anos, aí ele fala, eu tentei ir na Arábia, eu fui para Damasco, eu não fui muito bem recebido. Aí eu fui com os pais da igreja lá, me encontrei com os caras, aí eles concordaram que eu sou um crente, aquele que nos perseguia estava com nós agora. Me mandaram de volta, ele fica 13 anos guardado até ele começar as viagens missionárias dele. Então, se o apóstolo Paulo, que foi o apóstolo Paulo, que fez tudo o que fez, se submeteu a esse processo, né, em nome de Jesus, não que as pessoas vão ficar 14 anos esperando na igreja assim, mas algumas precisam mesmo. Mas entender o processo que cada um precisa se submeter e de forma alguma o pastor ele quer te podar ou ele quer
Mas é um processo saudável que precisa acontecer na igreja. Isso aí que tu fala me lembra até mesmo meu próprio testemunho, né? Porque eu nunca fui a pessoa que quis ser enviada. O meu coração sempre foi de igreja local, até mesmo pela minha criação. Porque, enfim, não vou aprofundar nesse assunto para não fugir do tema. Mas a minha mãe ela não podia ter filhos, e aí ela fez um voto com Deus a primeira vez que ela entrou numa igreja evangélica, e 9 meses depois eu nasci. Samuel. Exatamente. Uau! Eureka! O nome dela era Ana. E o que acontece? A minha infância toda, gente, assim, teve um tempo que eu tinha vergonha, hoje eu até tenho orgulho, mas a primeira foto minha, bebê recém-nascido na maternidade, é vestindo terno. Uau, isso é sério? É sério. Precisamos resgatar essa foto. E se você pegar... Produção, por favor, coloque essa foto agora. Se pegar minhas fotos assim de criança, tem até uma no meu Instagram ainda, que é 1 ano, 2 anos de idade, já vestindo terno, evangelizando com meu pai. Então, assim, eu cresci no meio de pastores da minha igreja. Meu pai, quando eu era criancinha ainda, ele não era pastor, o ministério dele foi crescendo, ele foi me levando junto, foi indo, sabe? Então, meu coração sempre foi esse, de servir na igreja local, e eu nunca pensei em ser enviado. A minha oração era, Senhor, eis-me aqui, envia minha irmã ali, ó, que ela queria, né? Só que aconteceu, quando chegou, eu lembro exatamente, foi em 2011, Deus falou comigo que ia me enviar e que as coisas iam começar dentro de uma universidade. Isso foi 2011, assim. E eu lembro que na época a minha primeira reação foi negar essa palavra. Eu tentei, de verdade, negar uma palavra que Deus me deu, assim. E não foi algo que alguém pôs a mão na minha cabeça, isso aconteceu na sala da minha casa sozinho. Estava no meu momento de intimidade com Deus, no momento de oração, e Deus falou isso. E eu guardei, tentei negar e fiquei quieto, assim. À medida que o tempo passou, eu abri isso para meus discipuladores. Na época era o Eric, hoje ele é um dos meus melhores amigos até hoje, assim, mas ele me discipulou um bom tempo. Quando eu comentei isso com ele, ele falou, cara, isso é evidente, é só questão de tempo. E ele já começou a me capacitar para isso. Em 2014, que eu fui para uma escola missionária, eu fui para um cavalo de Troia, assim, né? Porque eu fui pensando que era uma escola de adoração, cheguei lá e vi que era uma escola missionária, entende? E lá eu recebi uma palavra de envio. Quando eu voltei e eu compartilhei com meus pastores, com meus líderes, todos eles, tipo, começaram então, e aqui o pastor Urânio e o Luiz Carlos, que era meu amigo, foi muito parceiro nisso, eles começaram então, tipo, a me preparar para quando chegasse a hora do ID. Mas nenhum deles falou, vai agora. E quando chegou a hora, a igreja enviou. Então, por que eu falo isso? Porque às vezes tem a questão da inquietude do jovem, que ele recebe o chamado agora e acha que as coisas vão se cumprir amanhã. Ele entendeu em Deus que ele tem que ir para tal lugar e ele acha que agora é só arrumar recursos, levantar oferta e ele vai conseguir ir. Mas existe um processo de Deus. E esse processo é tanto na questão da nossa maturidade, mas também da gente criar raiz onde a gente está. Porque a gente confunde, né? Queimar as carroças e queimar os barcos não é cortar vínculos com o lugar que você está enraizado. É cortar nossos vínculos com o pecado e com a nossa dependência. Eu tenho que ser dependente de Deus, mas eu preciso ter raízes. Porque assim, ó, esse é um outro ponto muito interessante que a gente às vezes se atropela e vira também competição dentro da própria agência missionária. Porque Deus levou a sua irmã, entende, para uma agência missionária, passou por Rio de Janeiro, Minas Gerais, agora está em Guiné-Bissau, né? Uma agência missionária. E Deus te levou para uma universidade. Entende? Deus não te levou para uma agência missionária para ser treinado, apesar de ter passado pela escola missionária, né? Enganado, mas passou. Entende? É porque acho que Deus sabia que se falasse é para tu ser treinado para enviado, talvez eu não iria. É verdade. Porque eu gostei dessa. Eis-me aqui, envia minha irmã. Gostei dessa. Então, aí a gente entra nas áreas de influência. Não significa que o jovem da minha igreja vai ser enviado apenas para uma agência missionária, ele vai ser enviado também para uma área de influência. Por que a gente... Não sei se eu vou fugir muito do tema aqui. Na verdade é o tema que a gente ia entrar depois, então pode continuar. Depois? Pode continuar. Não, então eu espero. Maravilha. Por que a gente tem político orando, cristão, sério, que íntegro na igreja... honesto, quando se torna político, ele está orando pela propina. E a gente já viu isso na nossa nação.
Entende? Orando pela propina. Por quê? Porque nós não o preparamos para essa área de influência. E aí entra a igreja. Nós deveríamos mandar os melhores membros da nossa igreja para as áreas de influência. Os melhores membros da nossa igreja para serem missionários. Eu lembro de uma época que os pastores falavam assim, vamos plantar uma igreja. Então vou mandar esse cara que está dando trabalho aqui para ele ver o que é ser um pastor. Entende? Ele vai ver o que é ser um pastor. Então a gente manda a pior pessoa, o que está dando trabalho, para plantar uma igreja. O que vai sair dessa igreja? Entende? Aí a gente manda o nosso jovem, está dando muito trabalho. Vamos mandar lá para o Íris, vamos mandar para o Celeiro, vamos mandar para a Jocum, vamos lá, que outras agências? Para o Dunamis, que outras agências? Tem tantas agências, né? Entende? Para Harvest. Para Harvest. Não manda para Harvest, não. Então, quando essa competição, enquanto essa competição não cessa, quem sofre é o reino de Deus. O reino de Deus está sofrendo. E essa competição disfarçada de zelo. Entende? Não, porque eu estou sendo zeloso. Então eu não quero os meus jovens envolvidos com agências missionárias. Porque eu estou sendo zeloso. Então não se envolva com a igreja local, porque a igreja local só dá trabalho. Esse zelo disfarçado de maturidade é pecado. Nós estamos pecando e precisamos nos arrepender por isso. Falando sobre isso de as áreas de influência e tal, né? E de lugar no corpo também, eu lembrei de um pastor. O nome dele é Fábio Okazaki, ele é pastor em Curitiba. Ele é um dos pastores que talvez que eu conheci, assim, tive contato com mais de entender o reino, assim. Ele tem um livro que chama Os Quatro Temperamentos. A gente brinca lá na igreja que é o horóscopo de crente, assim. Mas esse livro é um livro muito bom, é Tim LaHaye, se eu não me engano, o autor do livro. Sim, conheço. E o pastor Fábio, eu falei, né, ele é pastor em Fazenda Rio Grande, o nome da igreja dele é Igreja da Fazenda. E ele adaptou os temperamentos com os 5 ministérios, o apostólico, o pastor, o evangelista, o profeta e o mestre. E aí ele fala que quando um entende o seu lugar e a sua função, então a gente entende que um complementa o outro, e aí a gente vai sabendo melhor o nosso lugar no corpo, assim. Então eu sei o meu lugar como igreja, eu sei o meu lugar como agência, eu sei o meu lugar de capacitar, eu sei o meu lugar só de enviar, eu sei o meu lugar de receber de volta. E aí esse cara, ele foi além da teoria, assim, ele é professor de educação física, um cara bem acadêmico, assim, sabe? Ele trabalhou, inclusive, no futebol e tal. Eu gosto muito deles, aí falando bem do pastor Fabinho. Você tem que vir aqui agora, cara. Ele trabalhou no Corinthians, trabalhou desenvolvimento pessoal de atletas e tal, no vôlei também. E aí, na prática, ele é um cara que ele entendeu que ele precisava servir a cidade, que ele seria uma igreja influente na cidade se ele servisse a cidade. Então ele começou a servir, ele, profissional de educação física, começou a trabalhar com a área da Secretaria de Esporte da cidade, e ele se candidatava a vagas profissionais, só que sem receber salário, porque ele entendia que ele precisava servir a cidade só como, mas enfim, por algo específico, mas ele funcionava, por que eu falei tudo isso? Porque entendendo o seu lugar no corpo e a sua função, então agora ele colocou isso em prática na realidade da igreja mesmo ali, sabe? E por mais que a igreja não vai suprir o lugar da agência, mas quando eu entendo, eu consigo ser efetivo, assim, sabe? Não sei se ficou claro, mas por isso que o princípio de tudo é o discipulado e é a maturidade, assim. Aí nós vamos ser uma igreja madura e uma agência missionária eficaz quando a gente conseguir fazer um discipulado, e a gente vai formar agora discípulos maduros, né? Discípulos que se parecem com Cristo e aí entendem a sua missão e o seu propósito. Isso é muito interessante, assim, né? Porque em 2019, o Movimento Lausanne, ele publicou uma carta aberta chamada 99% nos perdoem.
Tá até na internet, se você pesquisar lá, um pedido de perdão dos 99% ao 1%. Ao contrário, um pedido de perdão do 1% aos 99%. E qual que era a intenção disso? É que eles perceberam e avaliaram que o próprio Instituto Barna já tem uma pesquisa mais a fundo sobre isso, que dentre os cristãos apenas 1% vai ter um chamado pastoral efetivo. Aí você tem um grupo de mais ou menos 3,5% a 4% que vão ter pelo menos alguma vez a oportunidade de falar no altar com o microfone. Aí você tem um grupo um pouquinho maior de 5% dos cristãos que vão ser integrais no ministério. Nem todos os integrais eles são efetivamente pastores. E aí existe um outro grupo que é um pouco maior de 15%, que são pessoas tipo nós, são bivocacionadas, têm uma função na igreja, servem no ministério, mas também um trabalho e uma atuação na sociedade. Porém, os outros 80% dos cristãos, eles não foram chamados para nenhuma área ou uma efetividade ministerial, mas eles têm uma vocação na sociedade. E aí o que eles entenderam nisso, né? Que embora a grande maioria dos cristãos possuem um chamado para a sociedade, quando se olha o conteúdo que é gerado pela igreja, tanto em ministrações quanto em atividades capacitadoras, mais de 90% são relacionados à vida espiritual, família e formação de para os 4% apenas. Para os 4% apenas. E aí é onde eles publicaram essa carta aberta. E aí é onde nós entendemos melhor o papel de uma agência missionária ou de um movimento hoje. Porque o que acontece? Quando nós falamos lá no começo, né? Que a grande maioria dos jovens se desconectam da igreja durante a fase adulta e tal. Esse percentual é até uma tese, né? Do Gilberto Araújo, que é o fundador do FIRE, um grande amigo, assim, que ele chama de êxodo eclesiástico. Porque ele identificou que esse pessoal que sai, eles retornam depois, por volta dos 35/40 anos. E eles retornam porque nessa fase da vida eles já estão constituindo família, já estão tendo filhos. E para essa área a igreja desenvolve. Então a grande parte das pessoas, elas não deixam de frequentar porque perdem a fé, mas porque há uma falta de discipulado que seja efetivo na vocação que ela recebeu. E é onde nós precisamos entender a questão das esferas. Por quê? Porque quando a gente começa a entender, às vezes há uma distorção de achar que, peraí, então existe a economia, a política, a marketing e tal, então eu vou começar a desenvolver projeto para essas áreas. Mas aí, enquanto a igreja começa a desenvolver projeto para essas áreas, e não estou dizendo que isso não tem que acontecer, mas o membro, o jovem que foi realmente chamado para essa área, ele ainda continua sendo discipulado. Então, o maior projeto que a gente deveria desenvolver na realidade seria um discipulado efetivo, que é onde a gente costuma falar que é mais na área de cosmovisão, que entra na questão que o Diógenes comentou, né? Um político é crente, beleza, mas orou pela propina. Por quê? Porque ele entendeu que tinha que ocupar uma posição, mas não qual é a visão do reino de Deus para aquela posição dele. E aqui a gente começa a encaixar a área de cada um, entendeu? E também nessa questão do discipulado, para estas áreas, a gente tem que entender até o tempo da pessoa estudar. Vou dar um exemplo. Aqui na igreja tem 2 pessoas, aqui uma foi fazer psicologia, a outra biomedicina. E enquanto elas estavam cursando, eu cobrava muito pouco a atuação delas aqui na igreja local. Por quê? Porque eu preciso dar tempo para elas aprenderem. Porque senão se torna um ativismo, faz mal aqui, faz mal lá. Não, porque você tem que estar aqui no culto, você não pode faltar para fazer um trabalho. Não, a pessoa precisa ter esse tempo. E quando a gente dá esse tempo... Aí é aquele zelo disfarçado de religião que estava falando. Isso. Se você não vier na hora que vai chegar lá na hora, você vai... Isso, a hora que chega lá na hora vai dar certo. Não é isso, dá tempo. Agora as duas estão, uma se formou ano passado, o outro está se formando agora, já estão super envolvidas novamente. Entende? Não se perderam, entende? No processo, porque até isso é discipulado, até dá espaço para as pessoas discipuladas. Sair um pouquinho fora do assunto. A gente teve uma situação lá também, onde um rapaz, ele sempre foi muito ativo assim nas redes sociais, tal, influencer, e aí ele teve um encontro com Jesus e a vida dele deu uma guinada 100% assim. Daí, nesse processo todo, ele entendeu na verdade que tinha um chamado para a área da saúde, que ele queria
cursar medicina. E ele falou assim, cara, eu quero ser tão excelente que se for preciso, quando eu tiver 60 anos eu vou ser ministro da saúde, porque eu tô entendendo que esse é o meu lugar. Eu não tenho um lugar na igreja aqui dentro, mas o Senhor, ele me chama para fora. E aí, a família, graças a Deus, tinha condição para sustentar ele, para ele se dedicar aos estudos, se dedicar à medicina, ao cursinho e tal. E aí ele tá, então, há 1 ano e meio já fazendo esse cursinho, para se preparar para o vestibular, para entrar na faculdade de medicina. Ele tem 21 anos. E aí, no início do ano, durante as férias, ele falou assim, cara, eu tenho tantas ideias, eu já ganhei bastante grana com Instagram, com essa parada de ser influencer e tal, e eu me sinto tão parado agora, eu não consigo servir. Para quem tem a realidade do curso, a gente da mesma forma não prepara ele para ser um líder, porque ele não tem tempo para isso, não fica cobrando escala dele, que tem que fazer e tal, e servir, e como você falou, a atividade dele dentro da igreja, né? E aí ele falou assim, cara, eu me sinto um peixe fora d'água, assim, tal, eu não sei se isso faz parte desse processo só, eu tô absorvendo isso ainda, ou se então eu largo tudo e eu volto e eu mergulho de cabeça aqui dentro e tal e tal. E aí uma conversa assim na verdade foram algumas conversas com ele onde então a gente conseguiu entender, na verdade ele assim, né, a gente auxiliando só, que não é o momento para se dedicar às coisas da igreja em si, da organização, da instituição, né, mas que ele tem que ser discipulado para passar nesse pré-vestibular. Inclusive ele fez ontem, tomara que tenha dado tudo certo. Estudar com excelência é ser igreja também. É isso, é dar testemunho no estudo. Sim. Ele falou assim, cara, então, aí, a partir dessas conversas aí, ele falou assim, cara, então eu tô entendendo que é isso mesmo, então eu vou me dedicar para eu passar em primeiro, beleza, se não passar, mas se for passar, que passe em primeiro então, e eu vou me dedicar e tal. E aí a meta dele agora é ser ministro da saúde, porque aí ele entendeu que o chamado dele é para quando ele tiver 40 anos, não quando ele tiver 30. Que legal. 40, 50 anos. Ele falou, cara, então eu vou me dedicar e vou estudar, porque eu vou ser ministro da saúde quando eu tiver 40, 50 anos. Eu falei, cara, glória a Deus. Então, só que quando a gente não entende isso, a gente pode até desmotivá-lo. Ah, não é isso, cara. Sai da faculdade mesmo, vem cá, vem servir aqui, vem, sei lá, vem fazer mais uma escala. E não é maturidade nossa como igreja daí não entender isso, né? Não entender esses chamados pra fora, assim. E uma coisa interessante é que quando uma vocação ela entra no coração da pessoa, a pessoa tende a movimentar a sua vida naquela direção, né? Então vamos supor, uma pessoa que passou a ter o desejo de empreender, ela vai focar a vida dela naquilo. E toda pessoa que conquista algo, ela aprende a ser resiliente. Então ela começa a filtrar as coisas que estão indo contra o desejo que ela tem como propósito de vida. E assim, agora, abrindo, né, porque você deu esse exemplo, uma coisa que tem acontecido muito é que eu tenho uma agência de marketing e nos últimos meses eu tenho atendido muitos clientes que vêm conversar comigo que queriam ser pastores, missionários, enviados, e Deus deu a eles a visão de abrir empresas. Que aí eles vêm pra gente criar a identidade, essas coisas, e tem visto isso. E até um start que me trouxe assim na mente, até soltei um stories falando disso, que é o quê? Nós temos na igreja muito testemunho genuíno e verdadeiro de pessoas que tinham projetos, tinham sonhos, mas Deus chamou e ela abriu mão daquilo para que ela fosse um pastor ou um missionário. Mas a gente não vê o quanto de jovens, de pessoas que estão frustrados porque cresceram na igreja, tendo essa única opção de servir a Deus, e quando chega em determinada fase da vida, descobre que foi chamado para uma área de influência. Entende? E esse momento eu acho que é um momento de muita sensibilidade e sabedoria que a gente precisa ter. E eu acho que a gente precisa entender também como igreja, eu não estou aqui falando como dono da verdade, em nome de Jesus, né? Mas o entendimento que a gente tem na nossa realidade local lá é que quanto antes a gente entende que Deus não tem um plano e um propósito específico para a vida do Jordan, para a vida do Diógenes ou para a vida do Samuel. E por que eu falo isso? Porque o plano de Deus assim é macro. Então existe um plano estabelecido do Senhor para Itajaí, para Santa Catarina, e ou nós fazemos parte disso ou não. Então por isso eu preciso entender o meu lugar no corpo. Eu faço parte do plano de Deus para a cidade de Itajaí, para a cidade de Balneário? Sim. Aonde? Ah, na igreja. Ah, beleza. Então eu vou me capacitar aqui. Ah, não. Eu vou manifestar o reino de Deus no direito, sendo um dentista, sendo, sei lá, um jornalista. Então entender o lugar no corpo, porque às vezes a gente reduz o chamado
do Senhor a algo pessoal, assim, mas a gente é o meio, a gente não é o fim daquilo que o Senhor está fazendo, né? Então, Deus tem um plano para essa cidade. Ou eu faço parte daquilo que Deus está fazendo, ou não. Então, e quando, talvez por imaturidade, e aí, eu tô frustrado agora porque foi plantado dentro de mim que eu fui chamado para ser um pastor a minha vida inteira e agora eu tô aqui com 35 anos e eu não sou realizado ministerialmente nem profissionalmente. Na verdade, faltou maturidade nesse processo aí para entender o nosso lugar naquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo, nessa estação, na nossa geração, né? Então a gente pensa dessa forma, assim. Uhum. Porque tem umas coisas que eu quero falar, eu não posso. Mas assim, ó, tem gente que amigos, pastores, que eu já incentivei eles a fecharem a igreja. Cara, fecha essa igreja. Porque, e alguns fecharam. Glória a Deus por isso. Glória, meu Deus do céu, o que eu tô falando? Porque não foram chamados para aquilo. Esse é o presidente do Conselho de Pastores da cidade falando, hein? Então, nós estamos na igreja dele. Porque eu vejo alguns colegas de ministério frustrados. Entende? Porque Deus chamou eles para outra área completamente diferente. E estão remando de um jeito que eles não estão conseguindo êxito. E não é porque eles são cristãos ruins. É porque estão no lugar errado. Entende? No lugar errado. E tampouco é de Deus essa culpa, né? Sim, Deus não tem nada a ver com isso. Somos nós mesmos. E é interessante que nós temos 52 domingos no ano. Então significa que nós temos 52 mensagens no púlpito, né? E hoje as nossas igrejas mais modernas só tem culto no domingo, né? Antigamente era terça, quinta, sábado e domingo. E então nós temos 52 mensagens. Numa igreja com 52 pessoas, teria que todos os membros pregar pelo menos um domingo para ele ter acesso ao púlpito. Ou seja, o púlpito da nossa igreja, e o Samuel falou isso, o púlpito da nossa igreja, poucas pessoas vão pregar no domingo, mas na segunda-feira, 8 horas da manhã, todos podem começar a sua pregação. O pastor tem o seu púlpito, a membresia, os 99, ou tirando os 3%, vamos colocar os 96 têm essa infinidade, entende? Todas as outras áreas de influência. A igreja é a principal plataforma de transformação, Deus escolheu a igreja, mas é para a igreja dar direção, é para a igreja pastorear, é para a igreja apoiar, é para a igreja incentivar casos desse menino que quer ser o ministro da saúde, né? O ministro da saúde. O ponto alto da nossa fé, segunda-feira, 7h30 da manhã, com cara amassada, não domingo à noite, orando na igreja no meio dos crentes, né? Porque ali é fácil a gente manifestar a nossa fé, mas um discipulado efetivo, uma igreja saudável vai produzir um fruto maduro na segunda-feira, na faculdade, no trabalho, na escola, de um cristão que usa o seu dia a dia como um púlpito, né? E aí agora entra num ponto muito interessante, porque nós estamos em 2026, né? Eu me formei em 2023, tem 3 anos. E depois disso fiz 2 pós-graduações e um mestrado. E desde agosto de 2015, em agosto de 2015 eu comecei uma sala de oração na Univale. Foi a semana que eu cheguei em Itajaí. Eu cheguei em Itajaí dia 3 de agosto. Não me lembro se foi dia 5 ou dia 6. Foi nesses dias ali. Tenho registrado lá certinho, mas não vou lembrar agora. Eu comecei uma sala de oração e depois eu fui procurar conhecer pessoas, assim. Até descobri que tinha pessoas que já faziam célula antes, a gente foi juntando. Mas desde esse período de 2025 até março desse ano, não teve uma semana que eu não preguei dentro da Univale. E eu falo pregação literalmente, chegar lá e falar de Jesus.
um núcleo para pessoas. E já aconteceu de tudo. Às vezes teve encontros que era uma pessoa só e não tem problema. A gente ministrou do mesmo jeito, que é um princípio que eu aprendi até, né? Novamente estando no pastor Urânio. Eu lembro de uma vez, quando a Mega Church estava bem no começo, assim, e não tinha ministério de louvor ainda para o culto de quarta-feira. E ele fazia o culto de quarta-feira com a música do rádio mesmo. Nem o YouTube tinha na igreja naquela época, né? Então ele levava o CD, colocava no rádio, era o louvor. E ele pregava como se fosse assim, culto de domingo. E ele me falava, Samuel, não importa, se tiver 10 pessoas aqui dentro, eu vou pregar como se tivesse 10 mil. Porque a medida de Deus, ela é o pouco. Então eu sempre tive isso no coração. Então não importa se tivesse uma pessoa no núcleo da Univale ou se tivesse um monte. A mensagem era a mesma, na mesma proporção. Então nesses anos todos, não teve, tipo, uma semana que eu não fui lá e ministrei pelo menos uma vez. E por que eu tô falando isso, né? Porque a gente também não pode reduzir a missão de Deus a uma boa cidadania. Porque senão a gente pega e fala para o jovem, não, beleza, o teu trabalho, tua faculdade, tua escola, beleza, e ele se torna um bom aluno, um bom profissional. Mas que não expressa que o motivo dele ser aquilo que ele é porque Jesus está na vida dele. O evangelho não pode ser reduzido a uma boa cidadania. Ele precisa ser a vida de Cristo expressa e ele precisa ser proclamado. Então, tem uma frase que até ela é do Francisco de Assis, e eu vejo muita gente usando ela e eu não concordo nem um pouco. Que ela diz, pregue o evangelho a toda criatura e, se necessário, use palavras. E por que eu não concordo com essa frase? Tu não concorda? Não concordo. Porque é o seguinte, por que eu não concordo? Porque Paulo ele é muito claro, ele vai dizer como ouvirão, se não há quem pregue. Se a sua mensagem não leva as pessoas a Jesus e ao arrependimento, você não está levando o evangelho. Então, se a minha atitude ela é boa, as pessoas veem que eu tenho um trabalho bom, que eu sou um bom aluno, que eu sou dedicado naquilo que eu faço, mas isso não conduz ela para Jesus, eu não estou pregando o evangelho. Eu estou sendo só uma boa pessoa. E esse não é o evangelho. E aí é onde eu vejo que, tipo, movimentos se tornam eficazes. Por quê? Porque para cada área da sociedade existem princípios, estruturas, normas e regimentos que são completamente diferentes e foi Deus que estabeleceu assim. Até a gente conversa muito sobre isso, né? No livro Template Social do Antigo Testamento, da Landa Cope, quando ela apresenta as áreas da sociedade, ela apresenta o princípio de Deus para cada uma. Se for por outra linha, o Abraham Kuyper, quando ele vai falar sobre as esferas de soberania lá no século XVII, ele também deixa claro que existem jurisdições para cada área. E assim, todo mundo que fala dessa área vai deixar claro isso. Aí a gente corre o risco do quê? Ou eu me tornar ausente, ou eu quero ter um projeto de acordo com a visão da minha igreja para essa área, mas eu vou implementar nessa área a visão da minha igreja. E é onde eu quebro uma jurisdição. E eu lembro disso porque em 2018, quando nós conseguimos efetivar o movimento que estava acontecendo na nossa universidade, eu lembro que eu tive uma reunião com o coordenador e ele me chegou com uma folha. E essa folha tinha 32 regras do que a gente poderia se mover dentro da universidade como um projeto mesmo, um movimento cristão. E a primeira regra era proibido convidar pastores. Era a primeira regra. E aí eu questionei ele, assim, né, o coordenador. Falei, tá, mas por que isso aqui não pode? E a resposta dele foi muito simples. Ele falou, simples, porque pastores que vieram aqui não nos respeitaram. A gente falou que tinha uma certa liturgia, tinha coisas para seguir, e eles não respeitaram, agiram como se fosse um culto da igreja deles. E aí o que eu vejo, assim, que para cada área, Deus levanta pessoas, projetos que serão efetivos naquela área, mas a gente não pode caminhar sozinho, entendeu? E eu acho que isso é um ponto muito interessante, assim. Acho que a gente foca muito no formato, né? Esquece do fruto. Então Deus não está procurando formas, Deus está procurando frutos. Então, quando eu sento com alguém de outra área da comunidade, da sociedade, eu preciso entender que existe um protocolo, existem regras que precisam ser respeitadas. Claro, Deus sempre sendo glorificado. Jesus é a revelação e nós precisamos ter essa revelação. Mas eu não preciso pregar do jeito que eu prego aqui na igreja, eu não preciso ter o mesmo formato. Entende? A gente vai fazer um culto diferente, por exemplo, nas comunidades aí. Eu vou dar um exemplo prático. Eu estava no interior do Ceará
e numa cidade bem católica, e fomos eu e um missionário, o Henrique. E como que nós vamos... Ele sabe que nós somos cristãos, então como que nós vamos chegar, entende? Sabendo que eles não querem a gente. E ele pegou o violão dele e ele toca muito bem, canta muito bem, e ele entrou com aquela música lá, ai, esqueci o nome da música agora, mas é uma música bem famosa que está aí, daqui a pouco vem na memória. E quando ele chegava cantando aquela música, as pessoas começavam a cantar juntas e convidavam, e a gente entrava na casa e tomava café e fazia café pra gente, e um negócio que era para ser só 5 minutos, virava 30 minutos, 40 minutos. Noites Traiçoeiras. Quem sabe dessa música aí? Noites traiçoeiras, se a cruz pesada for... Enfim, essa aí. E isso era o gancho. Não chegava lá, com cego, andei, perdido, vaguei. Entende? Eu, lindo, lindo, lindo és. A gente chegava com a música que conectava a pessoa. Então, ter essa sensibilidade, né? De mostrar frutos e não formas, e não formato. Irmão Jordan. Tem a frase daquele avivalista lá, né? Ainda sobre o que o Samuca falou, que ele fala que ele tem a mensagem e um cavalo, mas daí agora passou... Ele morre cedo, ele morre aos 29 anos, não me recordo o nome, mas ele fala, perdi a mensagem... perdi o cavalo, não tenho mais a mensagem. E todos nós temos uma mensagem e um cavalo, né? Uma área de atuação e uma forma de manifestar a mensagem nesse lugar, né? Então a gente tem que cuidar para não perder o cavalo, não perder a nossa área de atuação e não perder a nossa mensagem, né? Por isso que eu entendo o que o Samuca está dizendo, mas eu gosto muito daquela frase, porque existe uma forma de eu manifestar a mensagem de acordo com a área que eu fui chamado. A produção preparou um contra o outro. Vai dar um bom corte isso aí. É um debate. Manda. Fiquei empolgado agora. Mas um médico, ele vai precisar pregar, mas não, como o pastor falou, não vai usar o formato de um sermão e tal, mas de alguma forma, com certeza sim, vai ter a mensagem, ele precisa falar e manifestar o reino e glorificar Jesus através... Uma vez a gente recebeu um pastor gringo na nossa igreja, e ele era muito engraçado, assim, era a primeira vez que ele estava na nossa igreja, e ele era dos Estados Unidos, e ele falava assim, os brasileiros ele falava assim, ó, nice people, os cristãos brasileiros são cristãos legais, ele ficava fazendo a gente repetir isso. E a conclusão da mensagem era, você não foi chamado para ser uma pessoa legal, nós não somos chamados para sermos pessoas legais, mas para sermos discípulos maduros de Jesus Cristo e manifestar o reino nos lugares onde nós fomos chamados para ser inseridos. Viu? Não estou discordando. Não, tem que discordar para dar um corte legal. Pois é, cara, tu falou que gostava da frase, achei que a gente ia ter uma discordância, assim, pra ter um conflito. A gente estamos caminhando para o final, né? Sério? Eu acho que um alinhamento legal nessa questão de ministérios para eclesiásticos e igreja local, principalmente quando ele funciona de uma maneira saudável. No ano passado, eu rodei uma pesquisa, né, entre os participantes, assim, do movimento e tudo mais. Tive quase 200 respostas, assim. E aí depois disso, eu conversei com o líder nacional da CRU, que é a Cruzada Estudantil para Cristo. E o que acontece? Teve 2 dados aqui, né? Tem um terceiro, mas eu não vou entrar, porque senão a gente vai ficar mais um tempo. Mas 2 coisas muito importantes que a gente entendeu, e conversando até mesmo com outros pastores que fizeram parte, né, pelo menos no período da vida, de um ministério para-eclesiástico. A primeira pergunta, assim, que me surpreendeu bastante foi a pergunta se eles teriam, só na igreja local e no contexto de igreja local, o mesmo desenvolvimento espiritual e a mesma vida com Deus e a efetividade na missão que eles teriam, participando também de um movimento para-eclesiástico. E nessa pergunta foi unânime, 100% das pessoas responderam que não. Que só com a igreja local eles não conseguiriam exercer as coisas da mesma forma. E a segunda que eu achei interessante é que essa teve uma diferença, porque a nossa pesquisa ela foi menor, ela foi aqui na nossa região.
Então a gente identificou o quê? Que 83% dos jovens que começaram a participar de um movimento se tornaram mais ativos na igreja local. E aí, conversando com o líder da CRU, ele disse que numa pesquisa que eles rodaram internamente, a média foi de 98% a 99%. Então a gente tem literalmente dados levantados de que quando um jovem ele se torna ativo ou participativo de um ministério para-eclesiástico saudável, o resultado é que ele se torna mais engajado ainda na tua igreja local. Você acha que seria errado a gente falar que a igreja local com uma parte teórica e a agência missionária com uma parte prática? Sim. Sim, você está completamente errado. Porque isso vai existir o contexto, né? Então existem contextos diferentes. Existem agências que são mais práticas, outras que são mais no contexto de ensino. Acho que o Jorge vai saber explicar melhor isso, né? É porque eu acho que as duas, tanto a igreja quanto a agência missionária, elas tanto proclamam quanto demonstram. A gente precisa ser proclamadores do reino de Deus, mas também demonstrar esse reino de Deus, que é uma cosmovisão prática, não uma cosmovisão apenas conceitual. E a gente tem vivido uma realidade de uma cosmovisão que está apenas no conceito. Então são belos livros, são belas frases, são belos cursos, mas que não tem prática. Fica tudo no abstrato, né? O abstrato. Que é a mesma coisa, tipo, é comum tu conversar e a pessoa fala, não, tu precisa de uma revelação de Cristo, ver as coisas a partir da eternidade. Cara, glória a Deus, isso é verdade, mas para por ali. Então, tipo assim, a gente precisa de uma coisa que seja, ao mesmo tempo que a gente vem do profundo do Espírito, se torne uma coisa prática e vivenciada na nossa vida, entende? O sacerdote e o levita são exemplos disso. Religiosos, alguns teólogos acham até que eles estavam vindo do templo, entende? E passou pelo, não quero me incomodar com esse negócio aí. Então a gente precisa tanto proclamar quanto demonstrar e entendermos que nós não somos competidores no campo, mas nós somos cooperadores da colheita. Entender que não é parte 1 e parte 2, mas é um complemento os dois, né? Isso mesmo. Ok. Gente, pessoal, estamos então chegando agora na reta final aqui do nosso primeiro episódio aqui do Multiforme, e eu queria ouvir o Jordan, nosso amigo, o que você sentiu nessa experiência e também qual seria a tua mensagem hoje para a tua juventude, sabe, dentro daquilo que nós conversamos. Amém. Primeiro, muito honrado pelo convite, uma alegria participar aqui com vocês, que esse projeto possa prosperar, crescer e alcançar muitas vidas, que muitos jovens possam ser alcançados. Para a galera que vai assistir isso, né, a palavra do Senhor ela é muito clara em Hebreus 10, a instrução do autor é não deixe de congregar como é do costume de alguns, o texto fala, e aí depois o texto, se eu não me engano, ele vai falar que esses já caíram da graça, esses perderam a esperança da promessa. Então faça parte de uma igreja local, a melhor igreja para você é que é mais perto da sua casa, que se encaixa nos seus horários. Então não deixe de congregar, faça parte de uma igreja, entenda o seu lugar no corpo de Cristo, seja discipulado, procure o seu líder, incomode seu pastor, saiba ser ajustado, saiba ser confrontado por ele e dê frutos de Jesus, dê frutos maduros, frutos que glorificam o nome de Jesus. E eu acho que é isso. Então, eu estou muito animado com tudo isso aqui, uma alegria estar aqui. E para você o jovem que deseja seguir uma carreira, vamos colocar assim, uma carreira missionária, antes de você tomar qualquer decisão assim fora da realidade, grude com o seu pastor, faça uma experiência de curto prazo, 1, 2, 3 experiências, para você entender o contexto missionário e não cair no contexto missionário sem preparo nenhum. Claro que tem situações que Deus chama. A gente estava aqui na nossa igreja semana passada com um missionário que hoje ele é um líder de uma agência missionária, de uma base missionária, e que ele foi alcançado para Jesus. Olha só como, só era para se despedir de hoje. Olha só como ele foi alcançado. Calma aí, produção.
ele estava assistindo uma peça de teatro, entende? Todo zoado, à margem lá, e faltou alguém para a peça. E o líder, entende, daquele evangelismo, falou: você não quer participar? E ele, tá, participo. E uma outra pessoa, um outro líder, falou assim: não, mas não pode, ele nem é ungido. Como que ele vai participar disso? Aí o líder que convidou falou: não, ajoelha aí agora, tá ungido, pronto, você já pode fazer parte. E hoje ele é um líder, entende, de um movimento para-eclesiástico. Então, se Deus colocou essa chama no seu coração, se arde no seu coração, o campo está precisando de homens e mulheres de Deus tementes ao Senhor, que desejam entregar a sua vida, independente da área de influência. E uma mensagem que eu deixaria para você, pastor que está nos vendo, para você, líder de agências missionárias ou de movimentos para-eclesiásticos, lembremos do que Jesus disse sobre o mínimo irredutível da lei de Deus. Qual é o mínimo irredutível da lei de Deus? Amá-lo sobre todas as coisas, com todo o pensamento, com toda a alma, com tudo que eu tenho, mas eu não posso esquecer que eu necessito de amar o meu próximo. Às vezes nós estamos buscando o pecador, estamos os dois grupos aqui, buscando o pecador, amando o pecador, mas nós estamos esquecendo de amar o obreiro do nosso lado. Então não adianta de nada eu amar os membros aqui da minha igreja e não amar o Samuel, que é um líder de um movimento. Isso é incoerente. Então nós precisamos dessa coerência, o mínimo irredutível da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. E eu tenho que terminar de falar, gente. E pessoal, gostaria de agradecer ao Diógenes, ao Jordan que esteve junto, e também a você que está assistindo a gente. E honrar e também agradecer aqui a produtora Neves Filmes, a agência Nels e a High Art Studios, que estão hoje produzindo de forma que isso aqui pode acontecer. Então a nossa gratidão aqui e também a nossa recomendação. E dizer que o nosso propósito aqui é um só: que nós possamos crescer e ser aperfeiçoados conforme a multiforme graça de Deus. Então, nosso único objetivo aqui é conseguir destruir os muros que nos separam, construir pontes que nos unam para que o reino de Deus possa crescer cada vez mais através de nós. Que Deus abençoe vocês. Eu sei que esse é um tema que gera muitas perguntas, então se você tem alguma dúvida, pergunta que não foi respondida, pode deixar aqui nos comentários e nos vemos no próximo episódio.